Bom dia. Hoje, 12 de setembro de 2020, entramos no nosso 7º diálogo sobre a tributação. Você está sempre advertido de que isso não é uma aula para doutores, não é uma aula para quem já conhece de profundidade o tema. É uma aula, como estamos pontuando desde 1º de agosto, para a população, para você que é cidadão e tem que se defender nesse intrincado mundo do direito tributário e que você tem numa relação, chamemos de jurídica, no outro polo da relação, um sujeito que tem certos poderes. Então, a relação jurídica obrigacional tributária, ela é um tanto quanto desarrumada, porque ela pende sempre para o sujeito ativo da obrigação, o credor, que ao mesmo tempo faz a legislação. E como ele faz a legislação, e eu falei em pender, você tem que ter cuidado, e só tem uma salvação, que eu estou desde o 1º de agosto aqui lembrando, só tem uma salvação, que é o magistrado, que é o juiz. Então comecemos motivando com a participação de 2 seguidores, que vocês já estão até acostumados a um deles. Eu me refiro a @eduimoveis78, que fez lá atrás uma indagação e que tem sido motivação, repito a palavra, até hoje para nossos diálogos. Lembremos, ele diz assim, por que aqui em Salvador praticamente utiliza-se de modo inconstitucional a base de cálculo do IPTU para formular do ITIV. Ele não fez a formulação assim. Eu que já estou transformando isto em algo técnico. Então, eu direi que daqui a pouco você saberá todo o equívoco de Salvador e como você deve proceder para sair dessa forma escorchante, ilegal e de uma ilegalidade em nível constitucional de IPTU e de ITIV. Essa pergunta de Edu Imóveis é secundada por uma outra, e essa é interessante, porque ela foi feita quando, anteontem, eu divulgava o card deste diálogo de hoje. Assim que o card entrou na rede social, Jorge Silva, que espero que ele esteja me seguindo agora, disse: prezados, bom dia, deixo uma pergunta. Portanto, não foi pessoa que me acompanhou a aula passada ou as aulas desde o mês de agosto, pelo que eu suponho. Foi imediatamente após o card ser divulgado. Prezados, bom dia, deixo uma pergunta. Acho um absurdo, diz ele, o cidadão comprar um imóvel na planta, vender no meio do caminho e ter que pagar o ITIV, conclui ele. E não só o ITIV, os DAGEs do governo, são os documentos de arrecadação, não é? Do governo, tantas vezes esse imóvel seja vendido antes mesmo da conclusão da obra. Isso está apoiado em quê? Essa pergunta poderia ser feita pelo meu amigo querido Marcos Melo, que é de uma construtora. Ele podia fazer essa pergunta. Espero também que ele esteja sendo meu seguidor na manhã de hoje. Então, vamos traduzir.
Em primeiro lugar, a pergunta inicial foi contrária, e essa foi desde 29 de agosto, foi contrária a que nós tenhamos toda vez uma tributação de IPTU em imóveis com valor exacerbado, de modo que, diz o Edu, a venda desses imóveis está sendo impossível. Há de se perguntar, o que tem o IPTU com o ITIV? É a pergunta de Edu. E a outra, já buscando duas irregularidades, a do Jorge Silva. A primeira, pagar ITIV sem que haja imóvel. O imposto é sobre imóveis, não há imóvel. E tantas vezes enquanto a construção estiver desenvolvendo, cada pessoa que você vai transferindo, cada pessoa estaria levada a pagar o ITIV. Outra pergunta do próprio Jorge. A cobrança antecipada do ITIV, ou seja, o prédio é lançado e o ITIV já é devido. Quer dizer, o empreendimento nem iniciou a obra e já é devido um imposto cujo objetivo é a transmissão de quê? Do imóvel. No meu entendimento, diz Jorge Silva, também é irregular esse absurdo e pergunta, tem como ser impedido? Resposta, tem sim. Pois bem, então vamos recordar algo para responder essas três perguntas. O que é que vamos recordar? Primeiro, como se identifica que se deve pagar um imposto? Como é que se identifica? Como é que se descobre que o imposto é devido? Em aulas que têm passado, nós temos dito que isso se descobre examinando o que se chama hipótese do fato gerador. E aí já dissemos que hipótese é um juízo que se faz sobre um objeto. É uma suposição, isto é, pensa-se um acontecimento incerto que se tornará um dia certo quando então ocorreu o que se pensou, o que se supôs. Mas quem formula essa hipótese, isto é, quem formula essa suposição, é quem faz a lei, dissemos nós. E quem faz a lei? É Jesus Cristo? É, na mitologia dos nossos antepassados, Minerva, a deusa da sabedoria? Não. Somos os homens e mulheres que participamos do poder legislativo. Desde aqueles que fizeram, portanto, a Constituição, até os vereadores, como eu disse, dos 5.570 municípios. E se nós vamos renovar todos os vereadores dos 5.570 municípios, saibamos como agir. Pois bem, quem escolhe estes homens e mulheres somos nós, que vamos renovar a frota. Ou seja, é você. Mas se a hipótese do fato gerador, e eu já disse o que é hipótese, vamos perguntar, como fizemos na aula do dia 8 de agosto, vamos perguntar o que é fato gerador. Fato gerador, como não está dizendo, é o fato que gera, que faz nascer alguma coisa. Então, se é fato, é uma ocorrência, é um acontecimento. Então, é um acontecimento da vida social, da vida humana, ocorrido, portanto, se é social em sociedade, escolhido pela Constituição feita pelos homens, como necessário, portanto, acontecimento necessário, sem ele não haverá como exigir o imposto, e suficiente, portanto, bastante. Sem ele, não há como haver a dívida de imposto, porque ele é bastante para fazer nascer a obrigação de pagar qualquer imposto. Se é dessa forma, então
como é que se sabe que eu devo pagar o IPTU e como é que se sabe que eu devo pagar o ITV? Ora, se eu disse que é a lei feita por homens e mulheres a partir da Constituição, a Constituição é a lei mais importante do sistema, ela participa aqui do vértice da pirâmide, porque o resto fica abaixo da pirâmide. Então, em primeiro lugar, temos que olhar a Constituição. E o que diz ela sobre esses dois impostos? Aí vamos encontrar que ela diz assim, artigo 146, inciso 3 é algarismos romanos, inciso 3, letra A, portanto a linha A. Ela diz que quem vai definir os elementos necessários à identificação do ITV, do IPTU, quem vai definir é uma lei chamada Lei Complementar. Esta lei complementar tributária nós conhecemos com o nome de Código Tributário Nacional. Então, assim que se acaba de ler a Constituição, você vai para o Código Tributário Nacional. O deputado federal, o senador, terá de conhecer o Código Tributário Nacional, além da Constituição. O deputado estadual, as assembleias legislativas dos estados, o deputado terá de conhecer a Constituição, terá de conhecer o Código Tributário Nacional. O vereador dos 5.570 municípios terá de conhecer, portanto, quem é que escreveu na Constituição e quem é que o que é que se escreveu no Código Tributário Nacional. E aí nós temos o quê? Que há o fato gerador, que estamos insistentemente falando, que é definido logo no Código Tributário Nacional. A base de cálculo, que é o montante daquela matéria tributável que vai ser objeto de incidência da norma tributária, mais precisamente da alíquota, do percentual que, multiplicado por esse valor encontrado na base de cálculo, dá o total de imposto a pagar. E quem é a vítima? Quem é essa vítima? Que é você, que é o contribuinte, sujeito passivo da obrigação. A obrigação tem dois polos, sujeito ativo, sujeito passivo. Por isso, dizemos que o direito tributário no Brasil, não sei na Cochinchina, mas no Brasil, ele é obrigacional. Tudo que você, estudante de direito, tudo que você, advogado, aprendeu sobre o direito das obrigações, aplica-se aqui. Salvo algumas peculiaridades que você vai encontrar para o direito tributário. Está nos assistindo o professor Vander, que é da Universidade Católica de Salvador e que já me deu a honra de participar comigo de um convite que os estudantes da UXAL fizeram para uma exposição parecida com essa. Obrigado, professor Vander. E continuemos. Então, primeiro, eu tenho que ver a Constituição e nela observar esses detalhes. Segundo, eu terei de ir ao Código Tributário Nacional para ver como é que ele complementa a Constituição, já que é lei complementar, já que sem ler o Código Tributário Nacional, o vereador não pode legislar, o deputado estadual não pode legislar, o deputado federal não pode legislar, o senador não pode legislar. E vejo nele, dos artigos, se você tiver com ele na mão, a Lei 5.172, e verifico lá, entre os artigos 32 a 42, o que é que eles dizem sobre fato gerador, base de cálculo e contribuinte desses dois impostos. Pronto? Então, se nós já estamos vendo isso,
como todo sábado eu sempre festejo a figura dele, porque está desde 1º de agosto me acompanhando, e na aula passada eu brinquei que ele gosta de café requentado, porque tudo isso ele já aprendeu com mestria, e hoje ele transmite tudo isso nas suas decisões como magistrado respeitável. Eu me refiro ao doutor Eduardo Carvalho, ao juiz Eduardo Carvalho. Obrigado, Eduardo. Então, continuemos. A Constituição diz que se paga IPTU quando se tem uma propriedade. Pronto, até aí? Então eu terei que ver, logo de saída, que o IPTU não é só o único imposto sobre a propriedade. Eu quero que você anote isso, já estamos batendo há muito tempo. O imposto é sobre a propriedade. No caso do IPTU, propriedade predial e territorial urbana, e eu disse na aula que falei disto, que o legislador, por não ser Orlando Gomes, não ser Aliomar Baleeiro, não ser Calmon de Passos, ele escreveu qualquer coisa. Nós, que somos os técnicos, você aí que está, portanto, fazendo um curso popular para se transformar num técnico prático, nós teremos que dizer o que é a propriedade, bastaria falar propriedade predial. E no predial já envolvia o territorial, que prédio em direito civil é qualquer imóvel, seja aquele edificado, seja o terreno baldio. Mas vamos repetir o que diz o nosso legislador, e na academia que foi feita para isto, o professor é quem tem que destrinçar estas palavras do legislador. Como eu disse, não é um técnico, o vereador tem que ser a pessoa recrutada pela sociedade em qualquer dos campos dela, sociedade, e deve ser assim. Não se deve buscar técnicos somente de contabilidade, disso, medicina, de direito e tal, para fazer numa Câmara, porque ali deve estar misturado todo mundo, cada um tem uma experiência bonita para fornecer. Portanto, propriedade predial e territorial urbana é o quê? Aí vem o que nós temos lembrado. É um atributo, é uma qualidade sua. Você, quando é proprietário, assim é considerado. Se é uma qualidade sua a de ser proprietário, pelo amor de Deus, o imposto incide sobre esse seu atributo. Está me ouvindo? Está me vendo. De olhos arregalados. O IPTU, não incide sobre o imóvel, ele incide sobre esse atributo de alguém que é dono de um imóvel. Esse atributo é a qualidade de um ser humano ser proprietário. É por esta razão que eu tenho batido aqui que aquela viúva da pandemia, que vivia bem, tranquila com seu marido, que perdeu este marido, ela, que era seu arrimo, ela tem de ser considerada agora, para o efeito de demonstrar que ela não tem capacidade de pagar, que nós temos batido aqui sobre capacidade contributiva. E sabe em cuja porta eu vou bater? Na porta do juiz, na porta do magistrado, para mostrar que, neste caso, se aplica o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. E o magistrado que decide isso, como fez um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em relação ao IPTU de Aracaju, o magistrado que fizer isso não está fazendo moratória, que é outra coisa. Ele está aplicando o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que diz que ele deve verificar se o contribuinte tem capacidade para
participar dos gastos públicos. Não adianta você me trazer que é assim porque o município não tem recursos com a pandemia. Tem sim, é só redirecionar os valores que ele está arrecadando para tudo aquilo que diga respeito ao bem-estar do povo do município. Param-se as obras de fantasia, para-se de asfaltar pedaços de ruas para, em troca disto, promover pessoas que depois vão cobrar isso num discurso. Fui eu quem asfaltou esta rua e, portanto, tenho direito a ter essa ou aquele sufrágio. Para de fazer isto. Cuida de tantas gentes, e toda vez eu estou lembrando, como aquela gente que está na área do entretenimento. Salvador é uma cidade de entretenimento. Não vai ter Réveillon, não vai ter Carnaval. Pensa, depois da pandemia, como é que essa gente vai ser aquinhoada com recursos para, inclusive, pagar o imposto que vai dever agora. Lembra-se que o IPTU, incidindo sobre o atributo de ser proprietário, esse atributo não é gerador de lucro. Se fosse, por exemplo, o ISS, que é cobrado pela prestação de um serviço, e o serviço tem caracteres econômicos que podem se transbordar em caracteres lucrativos, aí sim, eu não precisava estar preocupado com moratória, porque à medida em que esse contribuinte viesse se recuperando, prestando serviços, obtendo recursos dessa prestação, ele iria repor a sua capacidade financeira e, por via de consequência, a capacidade de pagar esse tributo depois da pandemia. Mas você que paga IPTU não tem isso, porque o imóvel seu, que é onde você vai morar, ele não gera nenhum efeito econômico, ele não gera em transbordo nenhum efeito lucrativo. Portanto, a qualidade de ser proprietário é muito importante. Edivaldo Brito está insistindo nisso por quê? Porque esse atributo vai ser importante também para o imposto de transmissão. Transmissão de quê? Do bem imóvel. Presta atenção. Se a transmissão do bem imóvel, eu não boto ele debaixo do braço e saio andando com ele aqui para lhe entregar. Quando se diz transmissão do bem imóvel, na Constituição, como nós vamos ver, se diz a transferência da qualidade de ser proprietário. Espero que você tenha já anotado essa atenção, esta coisa que eu estou chamando a atenção para daqui a pouco. Então, em que consiste esse atributo, qual seja, ser proprietário? Anote, consiste em exercer um domínio sobre a coisa. Esse domínio é tanto que é o único momento que o próprio legislador defere o que se chama de desforço incontinente. O próprio legislador lhe permite defender seu domínio quando você soma a ele um dos elementos da qualidade de proprietário, que é a posse, defere a você a defesa dessa posse, mesmo usando a força contra quem vai lá esbulhar. Portanto, você está sabendo que esse atributo, o de exercer o domínio, ele é importante. Você pode pegar esse domínio seu, que é direto,
porque você está como proprietário exercendo um domínio sobre a coisa, e pode ter o chamado domínio útil, em que você secciona o domínio, fica com a parte que é sua, domínio direto, e entrega a alguém o domínio útil, que por sua vez, esse que está no exercício do domínio útil, faz isto como se fora seu proprietário. Mas o legislador também diz que nesse atributo de ser proprietário, está o elemento que nós chamamos de posse. E a posse de um bem é o exercício que você tem sobre um determinado bem de preservá-lo, de, olha o gesto, apossar-se dele, de dizer é meu. Mas também aí você pode estar com o domínio direto e não estar com a posse. Lá naquele primeiro caso, você tem o domínio direto, mas não tem o domínio útil, são as hipóteses de enfiteuse, de aforamento, em que o enfiteuta funciona como se fosse o dono. E aí você tem duas qualificações. Você tem o titular do domínio direto, que é o senhorio, olha o nome bonito, é o senhorio, e tem, portanto, o enfiteuta. No caso de você ter o domínio direto e não estar na posse, você tem várias hipóteses, como a de aluguel, a do inquilino. Por isso, o Código impede que o cálculo do valor venal leve em consideração os bens móveis, mantidos no imóvel, mantidos para a utilização do imóvel, para a exploração do imóvel, para o aformoseamento do imóvel, para a comodidade do ocupante do imóvel. Veja, quando se fez a Lei de Salvador, tudo isso foi desrespeitado. E é assim que eu começo já a responder a pergunta tanto de Edu Imóveis 78 quanto a de Jorge Silva, de por que é que não se pode hoje trabalhar em Salvador, porque eu tenho que catalogar tudo isso. Veja, se o imóvel tiver um motor para gerar energia quando falta a que nós solicitamos da empresa que fornece, você, por isso, que é uma comodidade, vai pagar mais IPTU. Cabe na cabeça de alguém? Não cabe. Lá no fim nós vamos chamar atenção para o que fez o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para você entender o que é que pediram ao tribunal e o que é que o tribunal respondeu. Pediram tudo isso que eu estou falando? Acredito que não. Senão o tribunal teria sido levado a examinar. E é uma ação que está no tribunal há 6 anos. Pois bem, a Lei de Salvador considera motor para a falta de energia elétrica como elemento para cálculo do valor venal. Imagina. Veja o artigo 3º da Lei 8.473 de 2013, que adota o fator instalações e equipamentos especiais da unidade imobiliária ou do condomínio edilício. Vamos repetir? A Lei 8.473 do ano de 2013, seu artigo 3º. Ora, se tudo isso é fora do valor venal, então nós entendemos que devemos definir o que é valor venal. E de logo lembrando, você diz, mas você já falou disto. Mas eu estou falando novamente, não só para você guardar, mas também porque nós vamos encontrar no ITIV dizendo que a base de cálculo dele é também o valor venal. E agora como fica? O valor venal do IPTU e do ITIV são iguais? Mentira, não são não.
E por isso é que o valor venal do IPTU não é o valor de mercado, mas é o valor que tem cada imóvel. Por isso tem que ser apurado isoladamente por imóvel. E voltando ao Tribunal de Justiça, eu lembro que em 20 de dezembro de 1991, a Constituição tinha apenas 1 ano e pouco de existência. O valoroso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou que o lançamento seja feito em Salvador, não sei na Cochinchina, não sei nas profundas como é, mas em Salvador, meu tribunal disse que o lançamento tem de ser feito imóvel por imóvel. É só você resgatar a ação direta de inconstitucionalidade, ou a representação de constitucionalidade, como você quiser, tecnicamente, número 1, do ano de 1991, advogado Edivaldo Brito, autor, Ordem dos Advogados do Brasil, secção da Bahia, relator, desembargador Luiz Pedreira. A prefeitura que se vire para fazer isto. Você dirá, mas não é um absurdo que a prefeitura tenha que se virar para isso? Não é não, porque eu vou já lhe informar que a prefeitura está equipadíssima para fazer isso. Não faz por comodismo. Não faz porque você que reclamou do lançamento administrativamente se esqueceu de alegar todas essas coisas que estamos vendo nessas lives. Em Salvador, portanto, é fácil essa apuração, imóvel por imóvel. Quando eu fui o vice-prefeito do município, de Salvador, eu consegui realizar em 10 e 12 de junho de 2010, mas aí eu, Edivaldo Brito, tinha a caneta e sabia que para isso eu não precisava da Câmara de Vereadores. Porque a Câmara de Vereadores, no jogo das forças políticas, que é você, eleitor, quem faz esse jogo existir, ela pode ter outros entendimentos que não é o de alguém que está bem intencionado, como era o meu caso, que eu pregava uma coisa e prego uma coisa na sala de aula, na hora em que eu tenho a caneta na mão como vice-prefeito do município, não faço? Fez sim. E para ninguém ter dúvida, pega a história de tudo isso, realizamos nos dias 10 e 11 de junho de 2010, seminários, trouxemos pessoas muito bem formadas de Curitiba, no Paraná. E aí, queríamos consolidar os estudos, anote o que é isso, do sistema cartográfico, o sistema cartográfico que nós chamamos de SICAD, e cadastral do município de Salvador. Esse sistema, ele foi instituído entre nós pelo decreto, como é a aula, eu espero que você esteja anotando, ele foi instituído pelo decreto número 16.781, do ano de 2006. E por que isso me perturbou? Eu falei em 2010, fiz os seminários. Eu estou dizendo que o decreto é de 2006. Que o prefeito de então, que era candidato à reeleição, eu o acompanhava nessa busca de apoio. E um dia nós estávamos numa igreja evangélica, olhamos na direção do bairro de Cosme de Farias, de cima para baixo, e ele então me diz assim: professor, que coisa difícil será nós conseguirmos agregar esse pessoal todo no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, de um modo justo, dizia ele. Porque era de modo injusto. Ou se pegava e dizia que até um certo valor o proprietário não pagava o imposto, estaria, portanto, liberado pela isenção, e tudo isso era sem nenhuma técnica, ou se escorchava aqueles que já pagavam. Então anote esse decreto,
não é? Anote um outro que nós vamos mencionar, ou outros atos, porque o CICAD é responsável pela cartografia de Salvador. Cartografia padronizada, de acordo com normas nacionais e internacionais, normas reguladoras da modelagem de dados, tudo conforme o Comitê Municipal de Tecnologia e Inovação, cuja resolução número 7, de 23 de setembro de 2019, estabelece a padronização para dados geoespaciais. Os senhores vão perguntar, o professor sabe de tudo isso por ser professor? Também. Mas eu podia ser um professor preocupado com as questões teóricas. Mas eu preciso conhecer na prática. E conheci na prática porque fui vice-prefeito de Salvador. Conheci na prática porque eu sou vereador de Salvador. Estou buscando exatamente transmitir para você aquilo que me chegou por essa posição privilegiada e que pode não ter chegado para você. CICAD, responsável pela cartografia de Salvador padronizada, de acordo com normas nacionais e internacionais reguladoras da modelagem de dados. Veja-se a resolução número 7 do Comitê Municipal de Tecnologia e Inovação. E então, saiba onde está essa questão. Hoje, no município. No meu tempo era numa secretaria. Hoje está, anote aí, na Fundação Mário Leal Ferreira e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador. A sigla é SEDUR. Portanto, hoje nós encontramos também no decreto 29.592 de 2018, 29.592 de 2018, a disciplina da organização e da gestão de algo que nós chamamos tecnicamente Salvador Dados. E agora eu vou falar ainda mais devagar, porque eu preciso que você anote o que eu vou lhe mostrar. Existe um site que tem a seguinte formulação, o site. Vai lá, pegou o papel, pegou a caneta, então www, portanto www. Ponto. Cartografia. Ponto. Salvador. Ponto. BA. Ponto. Gov. Ponto. BR. Então, www.cartografia.salvador.ba.gov.br. Você, batendo isso, se você botar agora no seu celular, você vai encontrar um mapa. E à medida que você vai fazendo um zoom no mapa com o dedo, você vai vendo mais outras áreas de Salvador. Por aí você sabe qual é o imóvel que você quer calcular o valor dele. Senhor juiz, senhor advogado, senhor membro do Ministério Público, Salvador sabe. Ele não faz isso por malandragem, desculpa a expressão pouco protocolar, mas que vem do meu íntimo, porque eu me revolto a saber que a tecnologia, essa que está me fazendo comunicar com você hoje em sua casa, ela me permite isto. E tudo isso é jurídico. Pois muito bem. É impossível, portanto, se apurar o valor venal, como nós já vimos em outros momentos, por faixa fiscal, setores fiscais, zonas fiscais, situação boa ou ruim da rua, etc. Tomando-se esse valor para todos os imóveis, como se todos os imóveis pudessem ser avaliados com o mesmo VUP, o mesmo valor unitário padrão. Eu chego na Graça
eu chego na Barra e faço o valor unitário padrão para uma rua, para uma zona fiscal, para um setor fiscal, e sem me esquecer que ali tem bangalôs, tem casas bonitas, mas tem na democrática cidade do Salvador, que não tem bairros excludentes de pessoas, mas bairros nos quais qualquer pessoa pode habitar, eu misturo um imóvel de valor diferenciado para um outro, por ser valor diferenciado, que eu igualo. Portanto, há bairros em que coexistem áreas nobres e áreas populares. Portanto, meu caro Edu Imóveis, nós temos aí a sua pergunta e uma resposta. Professor, sobre a taxa de benfeitorias, lembro que o Imbuí teve seu IPTU majorado. A taxa de benfeitorias não seria uma bitributação, já que o IPTU não foi reajustado por esses melhoramentos? E eu lhe respondo mais uma vez, sobre o IPTU, o valor venal, respondo com a sua própria indagação, o valor venal, mesmo que estivesse defasado, o reajuste foi exagerado, porque ele não foi feito, estou lendo sua pergunta, ele não foi feito como devia. E com isso gera grande estoque, diz Edu Imóveis, de imóveis novos, afastando a compra e tirando novos empreendimentos. Burrice, porque à medida que faz isto, não arrecada o tributo. O IPTU estava desatualizado, diz ele, mas aquele secretário que trouxeram exagerou. Coitado do Mauro Ricardo, que sofreu muito nas minhas mãos enquanto vereador, enquanto ele estava aqui. Pois muito bem, diante de tudo isto, a OAB resolveu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, que nós normalmente chamamos de uma ação, não é propriamente um ADIM, como está no artigo 125 da Constituição, mas é algo que funciona como se tivéssemos diante de uma ADIM, porque o artigo 125 da Constituição estabelece que os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E de imediato, no parágrafo 1º, diz que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. E o que é que eu tenho a ver com isso? É que eu disse a você que a ADIM, nós poderíamos chamá-la de simplesmente representação de inconstitucionalidade. E diz que quem são as pessoas a quem se deve atribuir a legitimidade para entrar com essa representação de inconstitucionalidade perante os tribunais. Várias pessoas que estão, portanto, legitimadas na Constituição para o ingresso da ação de declaração de inconstitucionalidade das leis, como nós já dissemos, as mesmas que estão lá. Nesse rol, o rol vale para o caso nosso aqui do Tribunal de Justiça. Dito isso, a OAB, que é um dos legitimados, entrou com uma ação, você sabe disso. A OAB me pediu um parecer que está no processo. Mas o tribunal, sendo um órgão que olha esses processos objetivos com a cautela que se deve ao assunto, ele tomou conhecimento desta ação lá atrás, no ano de 2014. 2014. Votaram, pela lista que está aqui, composição do julgamento, 65 magistrados, 65 componentes do tribunal. E por que foram 65 componentes do tribunal? É óbvio que cada cabeça é um mundo, cada cabeça uma sentença.
lá em 23 de agosto de 2018, foi, portanto, julgada liminarmente a ação. Em todos os momentos, essas dezenas de desembargadores se distribuíram de uma forma diferenciada. Cada um entendeu de uma maneira, não formou um juízo conjunto. E neste caso, 2 desembargadores formariam maioria, porque um teve 23 votos lhe acompanhando, o outro teve 12 votos lhe acompanhando, que formaria 35 votos e seria maioria absoluta pela declaração da inconstitucionalidade da lei de Salvador. Perguntará você, e por que até hoje, se uma coisa de 2014, estou em 2020, ainda não tivemos uma solução? Porque então as partes, que eram muitas partes, além da OAB, outros ingressaram como amicus curiae ou por outra forma qualquer, outros ingressaram e coube fazer os embargos de declaração para esclarecer certas coisas que estão no acórdão e que poderiam não ter sido esclarecidas. E aí, a última informação que eu tenho em mão é de agora, portanto, de 2020, que está se aguardando examinar os embargos de declaração. Mas eu disse que isto era um processo objetivo. O que é processo objetivo? É aquele que o tribunal examina só na parte abstrata. Só na parte abstrata. Enquanto o processo subjetivo é aquele que o tribunal examina entre as partes. E faça uma pesquisa que você vai encontrar várias decisões diferentes dessa da ADIM, tomadas por várias câmaras do tribunal, por vários desembargadores, que apreciando decisões dos juízes de primeiro grau, em ações, portanto subjetivas, em ações que a parte foi discutir seu próprio caso, esses desembargadores, batendo palmas para esses juízes de primeiro grau da Vara de Fazenda, têm dado ganho de causa ao contribuinte. Então, por que estamos fazendo tudo isto? Porque nós sabemos que o ITIV também tem como base de cálculo, está dito no Código Tributário Nacional, no artigo 38, o valor venal dos bens ou o valor venal dos direitos transmitidos. Diferentemente do IPTU, que o valor venal não é o valor de mercado, mas é o valor que os elementos integrativos do próprio imóvel revelam esse valor, e não o valor de mercado ou o valor de venda. No caso do ITIV, o valor pode ser, sim, o valor que consta da escritura. Eu acho que você me ouviu agora falar. O valor que consta da escritura. Por que Edivaldo Brito está falando em escritura? Porque os advogados que estão me acompanhando, os professores que estão me acompanhando, o professor Tagore, que muito me honra, meu colega, esses não precisam da informação que eu vou dar, mas vão me tolerar dando essa informação. Por que isto? Porque nós sabemos que transmissão é transferência. Como é que a Constituição se refere, portanto, a este imposto? Como é que ela se refere a este imposto? Era bom notar esses elementos que eu vou mencionar, porque o ITIV já foi do Estado. A Constituição desmembrou os impostos sobre transmissão, que estão juntos ainda no Código Tributário Nacional,
mas facilmente eles são distribuídos, a Constituição deu uma parte da transmissão ao Estado, membro, o ITCD, o Imposto de Transmissão, causa mortes e doações. E a outra parte da transmissão deu ao município. Se lá é por causa da morte, ou uma parte intervivos, que é a doação, aqui o município só pode cobrar se essa transmissão for feita entre pessoas vivas. Por isso, as duas siglas IV, imposto, T, transmissão sobre ou feita entre pessoas vivas, intervivos. Mas o imposto é enorme, é muito dinheiro que se arrecadaria com esse imposto, se ele fosse bem estabelecido, justamente estabelecido. Porque a Constituição diz, a qualquer título, pode ser transmissão, transferência do domínio útil, transferência do domínio direto com domínio útil, transferência da posse, transferência, tudo isso. Então, a qualquer título. Vem a Constituição e diz por ato oneroso. Aí é que a porca torce o rabo, porque os municípios têm colocado nos seus códigos tributários a doação como sendo um ato, e é verdadeiro, um ato inter vivos. Mas anote aí, é um ato inter vivos, mas não é oneroso. Toda doação é ato, portanto, gratuito. Mesmo as doações modais, ou seja, aquelas emprenhadas por um modo ou encargo. E por que mesmo elas? Porque ato oneroso, vamos novamente escrever aí, numa fórmula simples, que os alemães nos ensinaram e Orlando Gomes, em Introdução ao Direito Civil, desdobra muito bem. Anote aí, ato oneroso é um ato de atribuição patrimonial recíproca. Você que está aí do outro lado já vai me responder. Se fosse na sala eu perguntaria, dê o exemplo de ato oneroso, ou seja, aquele que tem uma atribuição patrimonial recíproca. Você vai responder, compra e venda. Claro. Por que atribuição patrimonial recíproca? Porque quem vende o bem transfere este bem para quem lhe dá de volta outro bem, que é a soma de dinheiro por causa desta transação. Mas o Código Tributário Nacional vai longe e fala que nós deveremos respeitar o que está no Código Civil. Porque ele diz, como definidos na lei civil. É claro que eu pegando o mesmo código, lá quando ele vai para o artigo 109, 110, ele traz uma regra que deve ser muito bem interpretada. E que sem precisar ler, eu vou tentar ler, destrinçá-la. Ele diz que os conceitos do direito privado só poderão ser considerados no campo do direito tributário se não for para alterar aquilo que o direito tributário tenha definido como sendo aquele episódio que ele estaria regulando. Mas vejam, se ele diz aqui, como definidos na lei civil, ele se desonerou de utilizar, portanto, seus próprios ditames para estabelecer as regras sobre o que é imóvel, o que é ato oneroso, o que é intervivos, o que é causa-mortes. E aí, neste caso específico, eu vou para o artigo 79 do Código Civil, 79 do Código Civil, e ele define o que são bens. Ele define o que são bens por natureza, ele define o que são bens por acessão física, que estão, portanto, falados aqui e falados
na norma constitucional. Assim como os direitos reais sobre imóveis são alcançados, eu, para saber o que são direitos reais sobre imóveis, eu vou para o artigo 1225 do Código Civil. E nessa lista ele fala de penhor, hipoteca e anticrese, que são chamados direitos reais de garantia. Eu os excluo. Ou seja, tirando o penhor, tirando a hipoteca, tirando a anticrese, eu posso, portanto, pegar a lista que está no artigo 1225 e incluir na legislação tributária. Ora, se é assim, eu estou ainda com um débito com o Jorge Silva. Ele quer saber se eu posso ainda nem construir o imóvel, ainda estou na planta, cobrar o ITIV. Não pode não, porque se eu tenho que respeitar a lei civil, eu terei de buscar esta informação quando esta lei fala da maneira como se adquire a propriedade imóvel. E ela diz no artigo 1245, a lei, que é o Código Civil, que se transfere entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. É aí que se faz a diferença entre títulos acquisitione e modus adquirente, para que o modo entre nós de adquirir é transcrever no registro de imóveis. A escritura que eu faço não vale nada. Aí, meu caro Jorge Silva, por que razão o município se acha com direito de cobrar o ITIV no lançamento do imóvel? Olhe, e se neste lançamento o construtor não chegar às calendas, ou seja, não chegar a construir o imóvel? Se, como diz Jorge Silva, no meio, ele, Jorge, que comprou, quer passar para João dos Anjos, paga novo ITIV? Esta é a grande questão. E como este assunto é fundamental para você, que vai comprar um imóvel e que é uma vítima de Salvador, que é dos poucos municípios do país que fazem assim, eu estou convidando você para a nossa live do dia 19, neste mesmo horário das 10 horas, quando então vamos desdobrar o ITIV e responder demoradamente a Jorge Silva todas essas indagações. Mas ele já fica informado desde agora que toda a sua pergunta foi feita de modo apropriado para um município que desrespeita, portanto, as pessoas que nele habitam. E que, por burrice, deixa de fazer circular a riqueza. Que à medida em que eu crio dificuldade para a transferência de bens imóveis, as construtoras deixam de fazer empreendimentos. E deixando de fazer, deixam de oferecer a mão de obra mais grandiosa e espaçosa, que é a mão de obra do operário de construção civil. Deixa de permitir que quem comprar o imóvel possa pagar o IPTU corretamente lá na frente. Portanto, burrice por cima de burrice, nós que não somos burros, vamos no dia 19, sábado, às 10 horas, voltar a essas questões que são muito importantes sobre o ITIV. E, sobretudo, qual é o valor sobre o qual o ITIV deverá incidir, que não pode ser aquele que o município está pensando como base de cálculo. Muito obrigado, espero você no próximo sábado, porque é assim mesmo. Se é aula, é devagarinho que a gente vai absorvendo. Tenha um bom sábado, um bom fim de semana e estejamos juntos no próximo sábado, 19 às 10 horas da manhã.